Salve torcedor do Vitória, vamos para mais um vídeo aqui no canal. E se é para cobrar, a gente não vai economizar palavra. Mas hoje o papo não vai ser sobre o que já foi, sobre os vexames que marcaram esse ano e que todo mundo já tá cansado de ouvir. Vamos falar do agora. Do que ainda dá para fazer, do que precisa mudar imediatamente. Porque, se o Vitória quiser continuar na Série A, tem muita coisa para ajustar, e rápido. O tempo tá correndo, e quem dorme no ponto cai. Literalmente. A primeira cobrança é sobre algo que, sinceramente, já devia ter sido resolvido há muito tempo: o preparo físico. É surreal ver o que está acontecendo com esse elenco. A queda de rendimento no segundo tempo virou rotina. E não é achismo, é dado. Um levantamento recente mostrou que o Vitória tomou o triplo de gols no segundo tempo em comparação com o primeiro. O triplo. São 8 gols sofridos depois do intervalo contra apenas 3 antes. E não para por aí, o número de finalizações sofridas praticamente dobrou. Foram mais de 90 chutes contra o gol do Leão no segundo tempo, contra 57 na etapa inicial. Isso não é normal. Isso não pode ser normalizado. E aí você olha para o calendário do time e pensa, não tem desculpa. O Vitória só joga a Série A. Não está envolvido em Sul-Americana, não tem Copa do Brasil, não tem Libertadores, não tem estadual, não tem nada além da elite do Brasileirão. Então como é que um time que joga uma vez por semana está morrendo fisicamente depois dos 40 do segundo tempo? E o pior, não é uma vez ou outra, é constante. O jogo contra o Juventude foi no sábado, e o próximo é só na segunda-feira, à noite, no Maracanã. São mais de 8 dias de intervalo, com tempo para treinar, recuperar, organizar e, principalmente, descansar. E mesmo assim, a gente segue vendo um time que não aguenta o tranco até o final do jogo. Isso é inaceitável. E não adianta vir com papo de que mas é o Flamengo, o elenco deles é milionário, não dá para comparar. Ninguém tá falando em ganhar do Flamengo no Maracanã como obrigação. A questão aqui é competir. É conseguir jogar os 90 minutos com intensidade, com força, com resistência. Se vai perder, beleza, acontece. Mas perder porque o time morreu fisicamente é algo que não pode ser admitido. O que preocupa ainda mais é que a parte física está diretamente ligada a 2 fatores cruciais para a permanência na Série A: o número de lesões e o desempenho tático. O departamento médico do Vitória virou praticamente uma ala hospitalar. Em certos momentos da temporada, o time não tinha nem laterais disponíveis. Já teve jogo sem volante no banco. Já teve partida que a única opção para meia era improvisar. É muita gente machucada em pouco tempo, e isso não pode ser tratado como coincidência. Tem lesão que é fatalidade? Claro. Mas o volume é alto demais para ser só azar. Alguma coisa na preparação física, na carga de treino ou na recuperação desses atletas está dando errado. Além disso, a queda física impacta diretamente na parte tática e emocional do time. O Vitória é um no primeiro tempo e outro completamente diferente no segundo. É nítido. O time não consegue mais recompor, perde intensidade, erra na marcação, não consegue pressionar, e vira presa fácil para os adversários. Alguns jogadores entram no segundo tempo e sequer têm condição de suportar os 45 minutos finais. A queda é visível, é gritante. E olha que nem estamos falando de um time que vive uma maratona de jogos. Como eu disse, o Vitória joga uma vez por semana. Enquanto isso, o Flamengo, por exemplo, jogou na quarta-feira contra o Internacional, vai jogar de novo na segunda, e mesmo assim chega mais inteiro. Por quê? Porque tem preparo. Porque tem estrutura. Porque, mesmo com o elenco mais recheado, sabe a importância de cuidar do físico. E isso não é exclusividade de time grande, é obrigação para qualquer um que queira competir em alto nível. A diferença técnica existe? Existe. O Flamengo tem um dos melhores elencos do continente. Mas no futebol, se você igualar fisicamente, já tem meio caminho andado. A partir daí, o imponderável entra em campo. E o futebol é mestre em pregar peças, né? Agora,
Se nem fisicamente você consegue competir, aí não tem tática, não tem raça, não tem vontade que resolva. E o que mais assusta é ver uma certa acomodação com essa situação. A sensação que passa é de conformismo. Que a diretoria está esperando um milagre, esperando todo mundo do departamento médico voltar e resolver os problemas do time. Mas a realidade é que não dá para contar só com isso. Primeiro porque não há garantia de que todos vão voltar em boa forma. E segundo porque, mesmo quando estavam disponíveis, muitos desses jogadores já tinham desempenho abaixo do esperado. Não foram eles que resolveram quando o Vitória foi eliminado da Sul-Americana, não foram eles que evitaram os vexames do primeiro semestre. É claro que com o retorno de atletas como Mateuzinho e Baralhas, o time melhora. Isso é óbvio. Mas não é o suficiente. Não resolve tudo. Não cobre todas as lacunas. E o mais grave, o tempo está passando. O Vitória já deixou de ganhar do Juventude, já tropeçou contra o Palmeiras reserva, já perdeu ponto pro Lanterna. O campeonato não vai esperar ninguém. E o jogo contra o Flamengo no Maracanã é uma realidade batendo à porta. O que se vê hoje é um elenco desorganizado, com buracos em praticamente todas as posições. Não temos lateral confiável. Cas e Cláudio já sofreram 3 lesões cada um na temporada. Como é que você vai contar com esses caras para um segundo turno inteiro? É impossível. A zaga, então, nem se fala. O treinador já manifestou mais de uma vez a intenção de jogar com 3 zagueiros, mas o clube sequer trouxe alguém novo para essa função. Tá dependendo de improvisos, de jogadores que não passam confiança ou que já demonstraram limitação. E o ataque? Mesma coisa. Faltam opções, faltam peças de beirada, faltam jogadores que consigam fazer algo diferente. Romarinho, Aitor, Rubem, ninguém está entregando de forma consistente. E aí se fala em esperar que Mateuzinho volte bem, que Osvaldo consiga render mais. É muito se. E em campeonato de pontos corridos, viver de suposições é flertar com o rebaixamento. A verdade é que o elenco do Vitória não foi qualificado como prometeram. Falaram que iam trazer 3 jogadores por posição. Isso nunca aconteceu. A lateral esquerda nunca teve profundidade. A direita viveu mais no DM do que no campo. A zaga tá sem opção. O meio-campo tem carência. E o ataque, bom, a gente já viu no que deu. A situação, hoje, é de urgência. Faltam dias pro fim da janela. Depois do jogo contra o Flamengo, o Vitória terá apenas uma semana cheia antes do fechamento definitivo do mercado. E, até agora, nada de concreto. Nenhum nome novo. Nenhuma contratação que empolgue ou que resolva minimamente os buracos do elenco. A torcida já começa a se conformar que não vai chegar ninguém. E isso é um perigo. A gente entende o torcedor, claro. Não é culpa dele. A galera já sofreu demais, já ouviu muita promessa vazia, já viu muito jogador chegar e não render. Mas esse conformismo coletivo, ainda que justificado, é preocupante. Por que dá margem para a diretoria seguir parada, achando que tá tudo certo? E a gente sabe que não tá. Basta olhar para a tabela. Basta olhar para a produção do time. Basta ver os jogos. Tá escancarado que o Vitória precisa de reforços. E não é só para compor elenco, é para jogar. É para resolver. Porque se seguir do jeito que tá, a conta vai chegar, e vai ser cara. Para além da parte física e dos reforços, tem também a questão do Barradão. O fator casa, que sempre foi uma fortaleza, esse ano virou ponto de interrogação. O time não consegue se impor em casa. Perde jogos que antes seriam vencidos no grito da torcida. E por mais que a gente entenda que a torcida tá cansada, tá machucada, o time precisa dar resposta. Precisa engatar uma sequência. 2 vitórias seguidas, um empate, mais uma vitória. Alguma coisa que faça o torcedor acreditar de novo. Porque, do jeito que tá, não dá nem para ter cara de pedir pro cara ir pro estádio. A resposta tem que vir de dentro para fora. O Barradão ainda pode ser o diferencial. Ainda pode ser o ponto de virada. Mas para isso,
O Vitória precisa mostrar dentro de campo que quer reagir, que tem força, que tem organização, que tem fome. Não adianta esperar que a torcida empurre se o time não dá sinais de vida. Futebol é conexão. E essa conexão se quebrou ao longo do ano. Só volta com resultado. Só volta com entrega. Agora, se o Vitória quiser ter alguma chance de virar esse cenário, não dá mais para viver só de discurso. O time precisa mostrar em campo que aprendeu com os erros, principalmente, que entendeu o tamanho da responsabilidade que carrega. Porque a gente não tá falando só de uma campanha ruim, de um time que ainda tá buscando encaixe. A gente tá falando de um clube que corre sério risco de rebaixamento se continuar nessa toada. E quando o torcedor começa a se acostumar com a ideia de que não vai vir ninguém, de que esse é o elenco e pronto, a gente percebe que o perigo deixou de ser só técnico ou físico e passou a ser psicológico. O Vitória não pode se render antes da bola rolar. E aí entra outro ponto que precisa ser colocado na mesa, a postura da diretoria. Por que não dá mais para passar pano? A janela está se fechando, o elenco está carente, e a gestão segue como se tivesse tudo sob controle. Fábio Mota, Gustavo, quem quer que seja que esteja tomando essas decisões, ou deixando de tomar, precisa entender que o tempo de avaliação já passou. O mercado está aí, o time precisa de peças, e o silêncio da direção é ensurdecedor. É como se o clube estivesse anestesiado, como se não enxergasse a urgência da situação. E enquanto isso, os pontos vão escapando, o torcedor vai se afastando, e a Série B vai acenando cada vez mais de perto. O discurso de que os reforços estão no DM não se sustenta mais. Não é só uma questão de saúde dos atletas. É confiança. Quem está lá no departamento médico é, em grande parte, o mesmo grupo que participou dos vexames do primeiro semestre. O retorno deles pode até melhorar o time, sem dúvida. Um Mateuzinho em forma ajuda muito. Um Baralhas inteiro é importante. Mas isso não pode ser tratado como solução definitiva. Primeiro porque não existe garantia de que todos voltarão em alta. Segundo porque não é suficiente. O elenco precisa ser reforçado com qualidade, com gente que chegue para jogar, para assumir responsabilidade. Chega de jogador para compor grupo. Chega de promessa. O que o Vitória precisa agora é de gente pronta. E, sinceramente, a impressão que passa é que a diretoria ainda está em ritmo de pré-temporada, como se tivesse margem para esperar, para observar, para testar. Não tem mais tempo, gente. A realidade é dura. O campeonato é cruel. E quem vacila, paga caro. Se o Vitória quiser reagir, precisa se mexer agora. Não amanhã, não semana que vem. Agora. Enquanto isso, dentro de campo, os buracos continuam evidentes. A gente tá falando de um time que, se for jogar com 3 zagueiros, como é a ideia do treinador, já não tem peça suficiente no banco. A montagem do elenco foi feita com uma promessa de 3 atletas por posição, mas em nenhum momento isso virou realidade. Teve momento na temporada em que não havia um único lateral disponível. Teve jogo que a zaga foi improvisada, que o meio ficou esvaziado, que o ataque jogou com jogadores fora de posição. Isso não é planejamento. Isso é falta de critério, de organização e de ambição. E aí a gente chega no jogo contra o Flamengo. Um confronto gigantesco, num estádio lendário, contra um adversário que é, hoje, o melhor elenco do país. E mesmo assim, o Vitória vai ter que encarar. Não tem para onde correr. E, mais uma vez, o foco precisa estar em competir. Não é sobre ganhar, é sobre lutar. É sobre não entregar o jogo no segundo tempo. É sobre sustentar o ritmo. Sobre não ser engolido. Sobre mostrar que o time tem alma. Porque se nem isso for possível, se o time morrer fisicamente e psicologicamente depois do intervalo, aí a situação vai começar a ficar irreversível. E, convenhamos, por mais que o Flamengo seja o favorito, por mais que o cenário seja difícil, o mínimo que se espera é um time que lute. Que brigue por cada bola. Que mantenha o jogo vivo até o fim. Porque perder no Maracanã não é vergonha. Mas entregar o jogo é. E o que tem acontecido com o Vitória é exatamente isso.
O time entra bem, segura o primeiro tempo, mas na volta do intervalo vira presa fácil. Não é uma, não são duas, são várias partidas com esse roteiro. E isso precisa acabar. E talvez o único caminho possível seja a organização tática. Se o time não tem o talento, se não tem um elenco mais forte, que pelo menos tenha estrutura. Que tenha um plano de jogo. Que tenha compactação, linha de defesa bem postada, meio-campo que saiba fechar os espaços. Que tenha consciência coletiva. Porque se depender apenas da individualidade, não vai rolar. E é por isso que o trabalho do treinador precisa aparecer de forma mais clara, principalmente na parte defensiva. Porque ofensivamente, a gente até viu evolução. O time tem conseguido criar, chegar com mais jogadores, movimentar melhor, variar os lados do campo, atrair o adversário e acelerar no lado oposto. Isso melhorou. Mas a defesa ainda é um problema enorme. A bola aérea é uma ferida aberta. Toda vez que o adversário cruza, é um susto. Falta lateral, escanteio, cruzamento rasteiro, meia altura, qualquer tipo de bola na área é uma ameaça. E não é de hoje. Não dá para um time profissional, de Série A, com tempo para treinar, tomar tantos gols da mesma maneira. A defesa não consegue ganhar no corpo, não consegue se posicionar bem, não antecipa a jogada, e os volantes não fazem cobertura da entrada da área. É erro atrás de erro. E não adianta fazer treino específico para zagueiro se isso não refletir em campo. Não adianta treinar bola parada defensiva se na hora do jogo a marcação não encaixa, se os jogadores desligam, se ninguém ataca a bola. E essa passividade custa caro. Custou pontos em casa. Custou pontos fora. E vai continuar custando se não houver mudança imediata. O jogo contra o Flamengo é simbólico. Não é só mais um confronto difícil. É um teste de caráter, de resistência, de organização. É o momento onde o Vitória vai mostrar, de uma vez por todas, se tem condição de competir. Se tem alma. Se ainda acredita. Porque, se for mais um segundo tempo de apagão, mais uma derrota protocolar, mais um jogo entregue, aí vai ser difícil convencer até o mais apaixonado dos torcedores de que ainda dá tempo. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O noticiário esportivo tem fervido nos últimos dias com informações que circulam nos bastidores do futebol brasileiro, e o nome de Luciano Heng, empresário conhecido por suas movimentações financeiras robustas, voltou a agitar o mercado. Segundo fontes próximas à diretoria do Sport Clube Vitória, Heng teria feito uma proposta bilionária para adquirir o clube, movimentando não apenas o mercado local, mas também o imaginário dos torcedores que acompanham cada rumor com atenção redobrada. A notícia, embora ainda não confirmada oficialmente, corre rapidamente entre jornalistas e comentaristas, levantando especulações sobre os impactos que uma negociação deste porte poderia ter sobre a estrutura do clube, desde investimentos em infraestrutura até reforços no elenco. A proposta, descrita por insiders como impressionante e estrategicamente agressiva, teria sido apresentada em sigilo, despertando reações diversas dentro da diretoria e entre conselheiros que ponderam os riscos e as oportunidades de uma operação desse tamanho. Para a torcida, a possibilidade de um investimento bilionário desperta tanto entusiasmo quanto cautela, pois mexe diretamente com a identidade do clube, seu histórico de gestão e a perspectiva de um futuro mais competitivo, mas também suscita debate sobre autonomia e influência externa. Em meio a rumores e especulações, a figura de Heng se impõe como catalisadora de mudanças, capaz de transformar completamente o panorama do Vitória, caso a negociação avance. O burburinho nos corredores da Vila do Barradão, local emblemático do Vitória, ganhou intensidade após a divulgação inicial do suposto interesse de Luciano Heng. Pessoas ligadas ao clube comentam, de forma reservada, que a proposta bilionária incluiria não apenas a compra do clube, mas também a promessa de investimentos estratégicos para reestruturar categorias de base, modernizar instalações e potencializar o marketing esportivo, elevando a marca do Vitória a patamares nacionais e internacionais.
A especulação, alimentada por fontes anônimas próximas à diretoria, sugere que Heng busca não apenas a propriedade do clube, mas também consolidar uma imagem de influência significativa no futebol brasileiro, alinhando seus interesses comerciais à paixão de uma torcida tradicional. Enquanto isso, torcedores dividem opiniões nas redes sociais, alguns celebrando a possibilidade de ver o clube revitalizado e disputando títulos com maior regularidade. Outros temendo que a interferência de um investidor externo possa comprometer a história e os valores do clube. Jornalistas especializados em mercado esportivo apontam que operações desse porte, embora raras, podem redefinir o futebol local, transformando a dinâmica entre investidores, clubes e torcidas. O clima é de expectativa e suspense, com cada comentário e postagem nas redes sociais sendo analisado como possível pista sobre os próximos passos dessa negociação que parece saída de um enredo cinematográfico, mas que, se concreta, terá impactos reais na trajetória do Vitória e na vida dos torcedores. Analistas do mercado esportivo afirmam que a movimentação de Luciano Heng em direção ao Vitória não deve ser subestimada, considerando sua trajetória como empresário e sua capacidade de mobilizar recursos financeiros de maneira rápida e eficaz. A proposta bilionária, ainda que rodeada de rumores, indica um interesse estratégico que vai além da mera aquisição de um clube de futebol. Ela sugere um plano de ação mais amplo, capaz de transformar o clube em um polo de referência no cenário nacional, com implicações diretas na gestão, nas finanças e na competitividade esportiva. Entre conselheiros e membros da diretoria, o assunto desperta discussões sobre governança e autonomia, já que a entrada de um investidor com capital expressivo pode alterar profundamente as decisões internas, exigindo adaptações e redefinições de papéis. O mercado observa atentamente, pois a concretização dessa negociação pode inspirar movimentos semelhantes em outros clubes de médio porte que buscam estabilidade financeira e visibilidade, criando um efeito dominó no futebol brasileiro. Entre torcedores, a expectativa é mista. Há quem veja na proposta a chance de retorno a tempos de glória e conquistas significativas, enquanto outros ponderam sobre os riscos de depender excessivamente de um único investidor. Nesse cenário, cada notícia, cada rumor e cada declaração se tornam combustível para especulações, mantendo a comunidade esportiva em alerta e reforçando a sensação de que algo grande está prestes a acontecer no Vitória. Algo capaz de alterar para sempre a narrativa do clube, sua história e o envolvimento emocional de seus fãs. O impacto de uma possível aquisição bilionária por Luciano Heng no Vitória não se limita apenas ao âmbito financeiro ou esportivo, ele reverbera de maneira intensa na esfera social e cultural do clube, refletindo diretamente na identidade construída ao longo de décadas de história. Torcedores, ex-jogadores e profissionais ligados ao clube acompanham atentamente cada detalhe das negociações, ponderando sobre como a entrada de um investidor dessa magnitude pode redefinir prioridades, projetos e objetivos estratégicos. Rumores indicam que Heng teria planos de investir massivamente em infraestrutura, categorias de base e modernização tecnológica, mas também há especulações sobre mudanças na gestão administrativa, reforçando a ideia de que o clube poderia experimentar uma transformação quase total. No meio de T. Enquanto a especulação sobre a proposta bilionária de Luciano Heng pelo Vitória segue em pauta, o ambiente no futebol baiano se mantém eletricamente carregado, com cada notícia sendo interpretada, debatida e amplificada em redes sociais, programas esportivos e rodas de conversa. Insiders relatam que Heng enxerga no Vitória uma oportunidade singular de consolidar sua presença no futebol, alinhando interesses comerciais à paixão do torcedor, o que transforma a negociação em um evento de alto risco e alto impacto. A proposta, se concretizada, poderia não apenas trazer recursos financeiros inéditos, mas também redefinir estratégias de marketing, planejamento esportivo e engajamento da torcida, com investimentos que alcançam desde o estádio até a visibilidade digital do clube. Analistas ressaltam que movimentos desse tipo, quando bem-sucedidos, têm potencial para transformar clubes de médio porte em protagonistas nacionais, alterando a geopolítica do futebol brasileiro e inspirando modelos de negócio inovadores. Enquanto rumores se tornam manchetes e manchetes alimentam mais rumores, a diretoria do Vitória enfrenta um dilema clássico: aproveitar uma oportunidade rara ou preservar o controle histórico sobre a instituição. Torcedores, por sua vez, vivem uma montanha-russa emocional, navegando entre expectativa, entusiasmo e apreensão, na certeza de que, independentemente do desfecho, o simples rumor de uma proposta bilionária já redesenha o futuro do clube,
consolidando o momento como um dos capítulos mais comentados e controversos da história recente do Vitória e do futebol brasileiro como um todo. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!